Fala, galera do Papo Furado. Estamos chegando para mais um programa. Hoje o bicho vai pegar. Como o Pedro gosta de dizer, hoje o bicho vai pegar. Enfim, hoje é mais um daqueles programas de treta, discussão, troca de ofensas, que o Pedro não vai deixar o Léo falar, que o Léo vai chamar o Pedro de palhaço, todas aquelas coisas que vocês já estão cansados de saber. Hoje, o duelo é de dois técnicos muito importantes para a história do futebol, cada um com a sua razão, cada um com motivos diferentes. E é isso que a gente vai discutir. O Pedro vai defender que o Pep Guardiola é melhor que o Ferguson. E o Léo vai defender que o Ferguson é melhor que o Pep Guardiola. Então, ambos os técnicos foram muito vitoriosos na sua carreira, né? O Guardiola ainda vai ter muitos anos pela frente para ganhar ainda mais títulos. Mas, enfim, como vocês sabem, o Ferguson aposentou em 2013. Então é isso. Vou parar de falar e deixar a bola para os nossos comentaristas. Começar por você, Pedro. Você que falou que tinha uma frase de efeito. Aí, o Pep Guardiola. Você tem 1 minuto, Pedrinho. Fala, Joãozinho. Fala aí, galera do Papo Furado. Fala aí, Léo. Eu sou muito fã do Pepe Guardiola. Para mim, o futebol tem um grande prazer em ver o Pepe Guardiola treinando os seus times. Ele, para mim, treinou o melhor time da história do futebol, o time mais impressionante que eu já vi jogar, né? Ele teve que sair do time para ter algum tipo de graça, o futebol, senão ia ficar sem graça, né? E isso porque ele ainda não tinha um ataque tipo tão avassalador assim, né? Usava Pedrito Rodrigues ou Alexis Sanches bem ruim ainda. Quando ele jogava no Barcelona, ele só pegava, ia para cima da marcação e ficava andando assim, cortava para a direita e cruzava para dentro da área, né? Esse era o Alexis Sanches do Barcelona. Eu defendo o Pepe Guardiola muito fácil. Para mim, eu respeito muito o Sir Alex Ferguson. Eu acho que ele é o segundo. Eu respeito muito ele. Mas para mim não tem comparação, cara. Me desculpa. Tipo, o Pepe Guardiola, ele é um gênio. Ele revolucionou o futebol de uma forma que nenhum outro técnico conseguiu revolucionar. No confronto de 2011 entre as duas equipes, o Ferguson admitiu que foi o melhor time que ele já viu jogar e ficou tem uma imagem dele tremendo, né, vendo aquele Barcelona jogar. Falou que foi o melhor time que ele já viu. E eu termino minhas considerações iniciais, que eu vou falar muito mais sobre o Pepe Guardiola mais à frente aí no programa. Termino falando que o futebol é abençoado por ter uma mente tão gênia dentro dos gramados. E o nome dele é Pepe Guardiola. Volante, jogou na volância do Barcelona. Craque de bola. E mais ainda como técnico. Um deus. Beleza. Obrigado, Pedro. E aí, Léo? Dê aí suas considerações iniciais. Você tem 1 minuto. Que apareceu um negócio para atualizar aqui, João. Não, o Pedro ele tá tão nervoso com a discussão que ele falou que o futebol vê no início da declaração dele. Então a gente não entendeu direito. Mas falando sobre o Ferguson, eu também respeito um pouco o Guardiola. Lugar de palhaço no circo, Léo. Mesmo achando o jogo dele, tipo, que sem o Messi ele nunca vai ganhar uma Champions, como eu já afirmei isso pro Pedro. Eu e o meu amigo Eduardo Issa, ele vai ver o vídeo e ele vai saber o que eu tô falando. A gente cravou no dia que o Guardiola saiu do Barça que ele não vai ganhar a Champions sem o Messi. Até hoje, a gente continua certo. Mas agora, como eu não gosto de fazer que nem o Pedro, de diminuir os outros para exaltar a pessoa que eu gosto, eu falo da pessoa. O Ferguson, como todo mundo sabe, ele foi treinador de futebol por 39 anos. Ele ganhou 49 títulos durante a carreira dele. E dos 39 anos que ele foi treinador, 26 anos foram no Manchester United. Ele teve uma longevidade absurda no Manchester United. E quando ele chegou no Manchester, o Manchester estava em baixa, não era o que foi. Ele até demorou um pouco para se estabilizar no Manchester, nos anos 90 que ele deslanchou, que foi nos anos 90 que ele ganhou 5 Premier Leagues e uma Champions League. Ele, na reta final também no Manchester, não tinha times muito bons.
conseguiu ganhar 2 Premier League e ainda chegar numa final de Champions contra o Barça, que nem o Pedro citou. Então, para mim, ele revolucionou... Não, no final, Pedro. Depois que o Cristiano saiu, que eu tô dizendo. Ele chegou só naquela que foi 3-1 pro Barça. Ele revolucionou o jeito do Manchester jogar e, para mim, ele com certeza é o técnico mais importante, o maior técnico da história, o técnico mais importante e o melhor técnico da história. Beleza. E aí, dessa vez, para dar uma mudada, eu vou perguntar para os nossos comentaristas o que eles querem, tá? Pedro e Léo, vocês querem se fazer perguntas um para o outro? Ou vocês querem que eu toque e faça minhas perguntas e vocês... Eu acho que é uma boa tu fazer e abrir um espaço para discutir, tá ligado? Os dois ficarem falando. Tá bom. Beleza. O gato comeu sua língua, Léo? Tudo bem? Papo furado, Léo? Não, pô, se eu não falei nada é porque eu concordei com o Pedro milagrosamente, foi a primeira vez na minha vida. Entendi. Então, vamos lá. Pedro, começar perguntando para você. O Pep Guardiola, ele treinou muitos timaços, né? Realmente, ele revolucionou o futebol e ele sempre topou desafios, né? Sempre mudou do Barça, foi para o Bayern, Manchester City. O Pep Guardiola gosta de desafio, ele é um cara apaixonado e ele sempre treinou timaços com muito orçamento. E, para quem não sabe, o Ferguson, antes de treinar ele treinou, o Ferguson, para quem não sabe, é escocês, ele treinou o Aberdeen, que é um time da Escócia. E na Escócia, para quem também não sabe, tem um monopólio muito grande, assim, tipo, é muito parecido com o Campeonato Espanhol, que Real Madrid e Barcelona, tipo, dominam. E na Escócia, quem domina é o Celtics e o Rangers. E o Ferguson, com o Aberdeen, conseguiu, tipo, conquistar muitos títulos importantes, coisas que não aconteciam antes, porque o Campeonato Escocês é totalmente monopolizado por Celtic e Rangers. Então, eu queria te fazer essa pergunta, Pedro. Você acha que o Guardiola, se ele tivesse treinado um time um pouco mais fraco, ele conseguiria os resultados que o Ferguson alcançou com o Aberdeen? Porra, não tenho dúvida nenhuma que com certeza sim. O Pepe Guardiola ele realmente ele treinou o Barcelona, mas você vê que não é você simplesmente ter um timaço que o time vai jogar bem. É só você observar o Barcelona nos últimos anos. O Barcelona tem grandes times, excelentes times, até com o Luiz Henrique, com o Tito Villanova, com o Tata Martino também. Tinham times muito bons e o time não jogava bem. O time com o Pepe Guardiola era outro nível, completamente diferente. Era um time que aniquilava adversários, né? Mas tinha o Xavi Iniesta no auge também, né, Pedro? Mas eles estavam jogando em alto nível também com esses caras, Léo. Tava, mas mais ou menos. Tava. Com o Bayern de Munique, é difícil você falar um pouco sobre o Bayern de Munique, porque o Bayern de Munique basicamente ganha todo ano na Alemanha. Mas eu via um Bayern de Munique muito forte com ele. Ele até tinha uma outra jogada que ele fazia muito no Bayern, que era ficar invertendo a bola de um lado para o outro, para pegar a equipe do adversário desequilibrada, e aí a defesa tem que voltar para o outro lado, e aí já perdia muito tempo, e aí acabava sobrando ali o mano a mano. Era muito interessante ver aquele Bayern de Munique jogar, mas mesmo assim ele foi lá, fez o trabalho dele, caiu para o Real Madrid, naquela lá 10ª, que o Real Madrid estava jogando muita bola, tem que admitir. Ele caiu para o Barcelona num jogo que o primeiro jogo estava pau a pau. E aí o Messi do nada destruiu o jogo, aposentou o Boateng e o Neuer no mesmo lance, né? Então ele acabou tendo infelicidades ali. E, cara, no Manchester City é aquela coisa, ele ainda não ganhou a Champions League. Na minha visão, ele e o City e o Bayern de Munique são os favoritos para ganhar essa Champions League no atual momento. Olho no Simeone, hein? Atlético. São os dois times que eu vislumbro podendo ganhar a Champions League. E eu só quero fazer uma pequena ressalva que na Premier League, que, né, segundo todos, é a competição interna, né, de campeonatos
do país, que é a mais difícil, o Pepe Guardiola tem as 2 melhores campanhas com mais número de pontos na história da Premier League, né? Isso não é Espera o Liverpool, hein? Espera o Liverpool. Isso não é para qualquer... o Liverpool que tomou de 4 do Manchester City, né, na última semana. Não, Pedro, tô dizendo, pode até cortar essa parte, Pedro, não, porque tipo, a gente pode soltar esse vídeo e talvez o Liverpool ter passado. Sim, entendeu? sim, mas aí vão entender, né? Vão entender. Não, sim. Aí, e João, eu ressalvo também que essa questão do Ferguson, tudo bem, eu não tenho muita propriedade para falar, porque não acompanhei, então, tipo, não tenho muito como falar, mas eu consigo ver que o Pepe Guardiola é um cara que consegue recuperar jogador, consegue transformar jogadores que não são tão bons em jogadores bons. Já estava em final de carreira, Léo, já estava em final de carreira. Não tinha como, já tava... Porra, ele chegou a ser o melhor volante do mundo. Né? O Pepe Guardiola, vários jogadores ele trocou de posição, recuou jogadores para lateral, levou jogadores para volante, recuperou o Sterling. O Bernardo Silva saiu do Mônaco jogando bem, mas o Pepe Guardiola ele levou a um nível que ele não era no Mônaco. O Sterling realmente é bizarro. O Kimmich é outro exemplo, né? Com a lateral, saindo da lateral, indo para a volância. E vice-versa também. Fernandinho levando ele para a zaga. O Philippe Lahm, ele viu que o Lahm já era um cara que não tinha mais tanta velocidade no final de carreira, ele trouxe ele para o meio, né? O Rafinha que joga no Flamengo... Mas não ganhou nenhuma Champions, né? O Rafinha que joga com o Flamengo falou que o Pepe Guardiola tem um capítulo do Rafinha no livro dele, falando que era um dos jogadores mais táticos que ele já viu jogar. Fazendo uma ressalva, quem escreveu o livro do Guardiola, não foi o Guardiola, foi tipo um amigo muito próximo do Guardiola, e esse capítulo que o Guardiola escreveu foi como o ranking pro desenvolvimento. O Guardiola usou o Rafinha para falar como o esquema tático funcionou com o Rafinha e se adequando ao Philippe Lahm. Então, muita gente acha que o capítulo foi para falar especificamente do Rafinha. Foi para falar especificamente do Rafinha, mas o contexto geral era mais para falar mais do Lahm do que especificamente do Rafinha. O Philippe Lahm é um dos melhores jogadores da história do futebol. E o Rafinha foi banco a vida inteira na Europa, né? Ele é um bom jogador, mas... Ô, João, posso fazer uma pergunta pro Pedro? E é nessa linha, João. Eu acho que se ele pegasse um time com um orçamento mais modesto, eu acho que o time tinha tudo para jogar muita e muita bola. Com certeza absoluta. Obrigado, Pedro. E aí, Léo, agora para você. Você acha que... Fazer 2 perguntas. Primeiro, você acha que o Guardiola, se ele tivesse com um elenco mais modesto, tivesse treinando times que não tivessem tanto investimento, igual os times que ele pega, você acha que ele alcançaria os resultados que o Ferguson alcançou, tanto com o Aberdeen ou até com o Manchester United, em certas ocasiões? E outra pergunta... Eu esqueci de citar o Gundogan. Calma. O Gundogan é outro jogador que o Guardiola recuperou e recuperou muito bem. Machucado no Borussia, quase foi pro Bayern, mas não concretizou. Pedro, por favor, cara. Fala 5 minutos. Léo, outra coisa. Como você sabe, o Ferguson treinou, que nem você falou, 26 anos do Manchester United. Você sente que ele poderia ter feito igual o Guardiola, ter optado por novos desafios? Você acha que no Manchester United, você não acha que talvez fosse melhor para o currículo dele conquistar títulos com outras equipes importantes da Europa, ao invés de apenas fazer história, né, no Manchester United? Que, sem dúvida, é um dos treinadores, se não for o treinador com maior identificação com o clube, é o Ferguson com o Manchester United. Mas, enfim, tem o Wenger com o Arsenal também é bastante, sim, mas o Ferguson é mais. Então, a primeira também essa situação aí. Essa situação do Ferguson ficar no Manchester United já a vida inteira também ajudou muito ele com os títulos, porque já pegava times entrosados, às vezes adicionava só uma peça ou outra. O Pepe Guardiola não, né? Ele ia lá, recomeçava do zero totalmente, remontando elenco. Então se defende a pessoa buscar novos desafios, né, Pedro? Não. Tô dizendo que para um técnico simplesmente é difícil. É difícil. Tá. Não, então respondendo o que o João perguntou, eu acho que o Guardiola treinar time pequeno, eu acho que dependeria. Não afirmo tanto com certeza igual o Pedro,
Porque se ele fosse tentar implementar esse estilo dele num time com menos orçamento e menos jogadores com qualidade, eu acho que ele poderia correr um sério risco de ser envergonhado em vários jogos. Assim, ele pegar, sei lá, um time de medianos, tipo o Everton, assim, um exemplo. Ele querer botar para jogar que nem ele joga com o City, Mas contra olha, um Manchester United no Old Trafford, ele vai tomar uma porrada, assim. Não acho que ele... eu acho que dependeria. E eu acho que como o Guardiola é um cara muito inteligente, então eu não acho que ele faria isso. Eu não acredito que ele faria isso. O Pedro, aí eu fico brincando com ele fala que se ele fosse técnico, ele botaria o Ibis para jogar para frente. Eu não sei se ele realmente fala a verdade nisso. Mas o Guardiola é um cara muito inteligente, diferente do Pedro. Então eu acho que ele não faria isso. Agora, se ele fosse querer implementar esse estilo e querer fazer isso, eu acho que ele correria muito risco de ser... Até porque tem jogo, até com time bom, que ele humilha alguns adversários, mas ele também, às vezes, ele toma umas goleadas, às vezes ele perde uns jogos que ele massacra o adversário e consegue perder num certo chute. Então, eu acho que ele teria que tomar um pouco de cuidado. Eu acredito que ele como é um cara inteligente, ele saberia dosar. Mas eu acho que ele não sei, mas eu acho que ele não daria certo, não. Porque eu acho que ele, em algum momento, ele ia querer implementar. Porque ele é um cara que persiste muito no que ele pensa. Então, acho que em algum momento ele ia querer tentar e não ia dar certo. Agora, sobre o João falou do Ferguson, dele buscar novos desafios, foi o que eu falei. Ele começou no Manchester United, ele começou um pouco conturbado até ele conseguir acertar. Na década de 90, ele deslanchou. Foi o que eu falei, ele ganhou 5 Premier League e uma Champions League. Aí, no início dos anos 2000, ele também teve uma queda. E aí eu acho que ele sentiu que ele também poderia tentar fazer o Manchester de novo grande. Durante esses anos ele teve quedas. E aí foi que ele, em 2003, ele trouxe o Kleberson como principal contratação e trouxe um jovem português, que o Pedro conhece bem, já calou o estádio dele algumas vezes, que era uma aposta, ninguém eu já calei conhecia. O teu também. Eu já calei o teu tá também. Bom, tá goleada, bom. Um goleado. Ninguém sabia quem era o Cristiano Ronaldo. O Ferguson assistiu um amistoso do Sport e falou: eu não saio desse estádio até vocês me derem certeza que vocês vão tentar contratar esse cara. Eu acho que foi, inclusive, um amistoso Sport e Manchester United, se eu não estou me enganado. E aí ele foi descobrir, o Cristiano conseguiu fazer o Manchester crescer de novo, depois do início na década de 2000 ali meio esquisito. Aí ele conquistou de novo, e aí teve a saída do Cristiano. Foi outro baque também, que ele teve que reinventar o United de novo. Então eu acho que sempre surgia novos desafios para ele no próprio Manchester. Eu não acho que ele precisou sair, ele se identificou muito com o clube e foi muito vencedor lá, e eu não acho que ele precisava sair, não. Para provar que ele é um grande técnico. Ok. Obrigado, Léo. E, às vezes, permanecer no clube durante muito tempo, talvez esse seja até, dependendo do caso, até mais difícil do que sempre recomeçar trabalhos e tendo segundas chances, porque pode chegar no momento que você fica acomodado, os jogadores já começam um pouco a cansar, você renovar, aí chega um momento que já está com muitos anos, você pode se perder em alguns momentos, mas eu até concordo com a linha do Pedro, quando o Ferguson criou, né, um time vencedor, tudo se desenrolou naturalmente e foi mais fácil continuar por mais tempo. Ô, João, também mas, enfim, muita gente... Os dois argumentaram. Não, eu ia falar que muita gente também fala, por exemplo, que o Jesus tem obrigação de fazer o Flamengo jogar bem porque tem muito cara bom. Mas não é também tão simples assim, né, cara? O cara tem muito mérito ali no que ele faz. Então, eu não acho que é só porque ele tinha time bom, ele tinha obrigação de fazer o time jogar bem. Eu acho que o cara tem muito mérito também. Sim, claro. Claro, não, com certeza. Se ele se autodenomina os dois técnico, ele tem que fazer o time jogar bola, meu irmão. Não adianta o time jogar mal, ganhar no talento que tem dentro de campo, porque aí não adianta nada ter um técnico do outro lado. Entendeu? Não adianta. João, que eu falo. É isso que eu falo, entendeu? Por que eu gosto do São Paulo? Posso fazer uma pergunta pro Pedro, rapidinho? Por que eu gosto do São Paulo? Porque o São Paulo foi lá pro Santos, no elenco modesto, e ganhou jogando bola. Jogando bonito. Ganhou nada. Não ganhou nada, mas ficou em segundo no Campeonato Brasileiro, que é
Léo, Não é a eu hora. até te deixaria fazer É muito rápido. Léo, eu até te deixaria fazer a pergunta. Não, eu sei que a sua pergunta vai ser rápida, mas Ele a vai fazer uma resposta vai demorar palhaçada, 8 minutos e João. meio. É lógico que ele vai Entendeu? fazer uma palhaçada. Não, o Pô, Pedro faz o responde seguinte. rápido. Eu só Não, é uma não. pergunta de sim Não, ou não não. responde, ele não responde rápido, não. Ó, Pedro, Léo, faça agora suas considerações finais. E aí, nas suas considerações finais, se você quiser, você faz uma pergunta para o Pedro. E o Pedro poderá responder, se ele quiser, nas considerações finais Tá, dele, beleza? Então, vai, tá. Léo. Você tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Então, eu já citei muitas conquistas do Ferguson também, só para arredondar, ele ganhou 13 Premier Leagues, ganhou um Mundial de Clubes, ganhou 2 Champions League, ganhou várias Copas, né, da Inglaterra, FA Cup. Ele também, mais coisas que ele fez, ele subiu da base o Gary Neville, que é um dos maiores laterais direitos da história, o Paul Scholes também, que é um dos maiores volantes da história, e ganhou a Tríplice Coroa em 99, que eu achei que o Pedro fosse dar esse argumento, então eu anotei aqui para tentar dar um contra-argumento de que o Guardiola ganhou a Tríplice Coroa. Mas, então, eu só queria perguntar para o Pedro, uma pergunta dividida em duas. Eu queria saber qual foi o intuito do Bayern e do City contratarem o Guardiola. Qual era o objetivo final desses dois times, principalmente do City, ao contratar o Pep Guardiola, e se ele conseguiu suceder esse objetivo no Bayern, e se ele já conseguiu isso no City. Eu queria saber do Pedro. O Pedro sabe qual é o objetivo. O Pedro sabe qual é. Não nem falar de Premier League, não. Que o City já tinha ganhado antes. Eu quero saber do Pedro isso. Tá. Léo, você então finalizou sua participação no programa. Acabou suas considerações finais. A não ser que o Pedro fale alguma besteira. Eu vou ter que interromper ele. Tá bom. Vai, Pedro. Agora contigo. 2 minutos. Tá, primeiro eu vou o Pedro não te interrompeu. Eu não interrompi. Eu fui mas eu não falei besteira. Eu fui um gentleman, segundo nosso amigo Sormani, né? Então, eu vou rebater o Léo primeiro essa pergunta estúpida que ele fez. Ele foi lá pesquisar, né? O Guardiola, o Sir Alex Ferguson tem 39 anos de carreira, né? O Pepe Guardiola provavelmente tem 39 anos de idade, né? Então, tipo, a gente já vê que o Pepe Guardiola tem muito tempo para ganhar uma Champions League sem o Messi, que é o que o Léo quis fazer, né? Essa facadinha aí que ele falou. Ele tem muito tempo para conseguir. O Ferguson deve ter treinado até uns 70 anos, por aí. O Guardiola deve ter uns 40 anos, não sei direito quantos anos ele tem, mas não vai passar muito disso aí, não. Pedro, Oi. Você falou 39, né? Sim. Você quase acertou, cara. Ele tem 49. 49, Pô, Pedro, não era possível que o Guardiola tivesse 39, mano. Errou por anos. Não, eu falei que ele tem por aí, cara. Os 40. Errou por 10 casa anos. Dos 40. Pedro, você não respondeu minha pergunta ainda, hein? Só pra constar. Ele tem 49 anos de idade e o Ferguson tem 39 anos de carreira. Então, tipo, o Guardiola, ele tem 11 temporadas como treinador. Ele tem 8 títulos de liga. Ele tem 2 Champions League, ambas em cima do Alex Ferguson, só para deixar claro. E ambas, se eu não me engano, em uma eu tenho certeza que ele ganhou a triplete, na outra não tenho tanta certeza, mas eu acho que sim. Eu acho que ele ganhou 2 tripletes com o Barcelona. 2010, com certeza. Sim. 2010, sim, isso com certeza. Mas eu acho que 2008, 2009 também. Eu também acho. A Liga ele ganhou nesse ano, e a Champions, eu não lembro da Copa. Eu acho que ele tem 2 tripletes, se eu não me engano. Inclusive, como eu falei nas minhas considerações iniciais, o Sir Alex Ferguson falou que ele nunca viu uma dominância tão grande em um time como ele foi dominado pelo aquele Barcelona de 2010, 2011. O Léo falou essa parada aí da Champions. Ele não tem títulos na Champions ainda com o Manchester City, nem com o Bayern de Munique. Ele não vai ter com o Bayern, obviamente, mas com o City ele pode ter, inclusive esse ano. É minha aposta. É o Manchester City, se você quiser botar seu dinheiro aí, pode botar, que eu acho que o Manchester City vai ser campeão dessa Champions League. Virou vidente, Pedro? Virei. Tô até com a caneta aqui, ó. Tô até com a caneta, professor. Quem vai ganhar esse ano se chama Real Madrid ou Atlético de Madrid. O Real Madrid que vai cair pro Pepe Guardiola, né? Para resumir aqui tudo que eu falei sobre o Pepe Guardiola. Aí o Atlético, né? Para mim, o Pepe Guardiola vai acabar a carreira com tantos títulos quanto o Sir Alex Ferguson, com o diferencial de que ele revolucionou o futebol. Ele está tentando expandir esse estilo dele de jogar futebol em todos os continentes, em todos os países.
né? Ele está indo pelos países da Europa, não duvido que ele tente fazer isso com seleções também. A seleção brasileira teve rumores que ela tentou pegar o Pepe Guardiola, se eu não me engano, na Copa de 2014. Na verdade, o Guardiola queria. Acho que a seleção nunca quis. Porque eles estão com essa parada de sempre treinador brasileiro. Eu acho que foi um dos maiores erros da história do Brasil, né? Talvez não ter pegado o Pepe Guardiola. Mas, né, vai saber, né? O que passa na cabeça da CBF, né? Dos caras lá, bando de idiota. Se eu fosse treinador, que nem o Léo falou, eu treinaria o meu time como o Pepe Guardiola. Como? Prezando sempre ter a bola. Porque, segundo ele, que é a maior mente da história do futebol, o futebol é jogado com 12 pessoas, João. São 11 jogadores, né? O goleiro e mais 10, e a bola, amigo. Porque a bola também é um jogador. Você tem que estar próximo dela, se você quer ganhar. E eu ressalvo, o Pepe Guardiola, ele... Pedro, Oi? Não, pode... Não, é porque outra frase também conhecida que falam que quando o time tem a posse de bola, a posse de bola é uma forma de defesa, porque quando você tá com a bola, você não tá tomando gol. Com certeza, com certeza. Tem uma frase também que é boa, João, que é assim, no Messi, no Champions. O João, você só não pode ser aquela... aí você não pode ser aquela posse de bola tipo a Espanha de 2018, ou tipo o estilo Barroca, que é a posse de bola defensiva, né? A posse de bola na retranca. Você fica tocando bola, não faz nada, né? É o mesmo que jogar na retranca. Fernando Diniz, né? Não, o Diniz é agressivo. Ele só Pedro, para! Pô, você é agressivo contra os TSA em casa, até o Havaí. Ele negligencia a defesa. Ele negligencia a defesa, mas ele é um excelente técnico ofensivo. Dane-se, tem que ser um excelente técnico. Só para arredondar para mim, por que o Pepe Guardiola é o melhor treinador da história do futebol? Porque para mim, ele revolucionou o futebol, ele muda o estilo de jogo de jogadores, ele extrai dos seus jogadores o melhor que eles têm, ele não abusa, ele sabe o limite dos seus jogadores e tenta e vê se ele não tá funcionando aqui, antes de vender, não, vamos testar ele numa outra posição. Aí, se não der certo, ele, vamos ver se ele saindo do banco ele consegue contribuir. Aí, em último caso, vai lá e vende. Ele é um cara que tem peito para bancar a estrela, porque o Yaya Touré não tava mais jogando nada, ele sentou no banco e foi embora depois. Não sabotou a carreira de ninguém, ele simplesmente tem personalidade. Coisa que muito técnico não tem. E na comparação, eu encerro falando dos números entre os dois. Ele tem 2-0 contra o Ferguson em final de Champions, que o Léo ama falar de Champions, quem é telespectador de todos os nossos programas, que vê todos os nossos programas, vê que o Léo tem uma tara absurda, ele bate uma punhetinha para a Champions League, né? E o Guardiola tem 2-0 em Champions League contra o Sir Alex Ferguson, e uma delas, repito de novo, o Ferguson falou que nunca foi dominado por um time como foi pelo Pepe Guardiola. Ô Pedro, então o Barça deve estar morrendo de medo de enfrentar o Atlético de Madrid, né? Já que ultimamente só foi eliminado direto pelo Atlético de Madrid na Champions. Eu não quero. Tá. Léo, jogo rápido. A minha soberba já me eliminou 2 vezes contra o Atlético de Madrid. Ela não vai me eliminar a terceira, Léo. Se eles se enfrentarem. Léo, eu quero City Atlético. 15 segundos só para responder, Léo. Você acha que, na sua visão, ainda tem chance do Guardiola passar o Ferguson com esses anos que ele tem de carreira? Sim ou não e por quê? 15 segundos só, Léo. Pô, ele tem 40 vou fazer rápido. Não, eu acho que o Guardiola, por ser jovem e ele conquista muitos títulos de liga, ele pode sim, em questão nacional... Não, o Léo fala de título de liga, o Ferguson tem o mesmo número de Champions que o Guardiola. Não tô entendendo. Calma, queridão, deixa eu terminar. Eu tô falando que, pra mim, o Guardiola precisa provar que ele ganha uma Champions sem o Messi. Pra mim, isso vai mudar a carreira dele. Isso é o mesmo que o Bill Belichick tem que provar que ganhar sem o Tom Brady. Pra mim, tem. Pra mim, tem. Então ele é o melhor técnico da história. O Bill Belichick não é o melhor técnico da história. Mas ele, pra mim, precisa desse adendo. Que aí Léo, não vai ter mais nenhuma discussão. Cara. Não tem como comparar dois esportes diferentes. Não tem como comparar. Não tem como comparar 2 esportes diferentes, mano. Tá maluco? Não tem como comparar 2 esportes diferentes. Léo, sim ou não? Não. Você não vai fazer essa pergunta pra mim, ô João? Ô, João, ele não vai, porque ele não vai ganhar a Champions sem o Messi. Ô, João, faz essa pergunta pra mim, João. Você vai demorar 15 segundos também? Você vai ser sucinto? Bem breve. Tá bom. Então, Pedro,
Pedro, para você, quando o Guardiola ultrapassou o Ferguson? Quando? Porque pra você ele é melhor que o Tipo, Ferguson, pô. Em que momento você... 2010, se ele 2011. se ele Acabou. já é melhor. 2010, 2011. Acabou. Nunca. Um técnico Tá que bom. faz o que ele fez 2010, 2011 e vem fazendo agora, comprovando em todos os outros anos, não tem como. E eu falo, não só passou, não só vai passar, como já passou. Que nem eu acabei de falar, né? Fui um pouco ambíguo. Dei mole. É estranho. Dei Tá mole. bom. Ok. Obrigado a todo mundo que participou dessa Ô, João, baita João, discussão. João, Pô, pelo amor de Deus, Pedro. eu só queria- Ele não para, ele não para. Ele não para, cara. Eu me empolgo aqui. As Eu só que- considerações... 5 minutos falando. eu Como só é que queria- pode? eu só 5 queria minutos dá para eu citar a Bíblia inteira. Eu só queria falar que o Pepe Guardiola é a segunda pessoa que eu mais gosto no futebol. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu tinha que falar nesse programa. Depois do Messi, é a primeira. Pariu. Tá bom. Pepe Guardiola. João, tem que mandar seguir. Manda seguir no Insta. O sonho da minha vida é trocar ideias de futebol com o Pepe Guardiola. É um dos sonhos da minha vida. Ô, João, se eu estivesse nessa sala, ou botaria um tampão, ou sairia da galera. sala na hora. Tá bom. Aí, galera, segue aqui o canal, galera. Se inscreve no canal, curte, comenta aí, segue a gente no Instagram, Papo Furado. Dá essa moral pra gente aqui. Instagram. É isso. Valeu, Pedro e Léo. Obrigado a todos que acompanharam esse programa. De 2 técnicos marcantes na história do futebol. Muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado, Pedro e Léo, e até a próxima. Papo Furado acabou. Valeu!